irmãos, eu vou pedir para vocês se assentarem, por gentileza. Vou procurar que ser o mais objetivo possível. É muito bom estar entre amigos e irmãos, como isso é bom. É muito bom. Sabe, você está num púlpito para ministrar a palavra do Senhor e saber que não existe competitividade, como em muitos lugares nós já estivemos, e vocês sabem como que é isso, vocês ministros de Deus. Você está num púlpito para pregar a palavra do Senhor e algumas pessoas, elas estarem com espírito de competitividade, muitas vezes torcendo para que não dê certo. É complicado. Mas aprove o Senhor que nós estamos aqui em comunhão. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia na primeira epístola, a primeira carta que escreveu o apóstolo João. Eu não vou pedir para nós lermos de início, nós vamos discorrer em alguns tópicos aqui. Então, como os irmãos, sei que os irmãos têm um trabalho maravilhoso, eu vejo sempre o Danilo colocando as coisas lá no YouTube. Já vou colocar um título na mensagem aqui, tá, Danilo, para você? Bom, eu coloco aqui neste momento, sobre essa mensagem, evidências de um verdadeiro cristão. Acho que esse foi o principal objetivo pelo qual o apóstolo João, ele escreveu essa epístola, e o nosso papel como pregador, como ministro do Evangelho, é atualizar essa mensagem para a igreja contemporânea, nós que estamos aqui hoje. Amados irmãos, nós vamos ler alguns textos, alguns trechos no decorrer dessa noite, mas, diferentemente do Evangelho que João escreve, e é titulado pelo seu próprio nome, quando João ele escreve o Evangelho, naquele momento ele está escrevendo para enaltecer, exaltar o Cristo que era o Verbo encarnado, que era aquele que vinha da descendência de Davi, aquele que vinha como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como disse João Batista, aquele que era a porta das ovelhas, a luz do mundo, aquele que veio para efetuar a justificação, a remissão dos nossos pecados. Naquele momento ele escreve o Evangelho para mostrar às pessoas que aquele homem que viveu sobre as terras áridas da Palestina de fato era aquele enviado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este foi o propósito do Evangelho. O Evangelho apresentar a Cristo, apresentar o Evangelho, apresentar a salvação, apresentar o amor de Deus, apresentar o plano perfeito de Deus para a humanidade. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Este foi o propósito do Evangelho, apresentar a Jesus. Mas quando João, muitos anos depois, aproximadamente do ano 90, já em Éfeso, já avançado em idade, quando ele vai escrever essa epístola, João não mais vai apresentar o Evangelho. Agora, o propósito é diferente. João ele vai fazer uma espécie de uma defesa do Evangelho. Porque naquele momento se levantavam muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, infiltrando-se na igreja, misturando verdades com mentira. E essa é a maior estratégia de Satanás. Misturar verdades com mentiras. Então, naquele contexto, era exatamente isso que estava acontecendo. Uma seita chamada gnosticismo se levantava com muito ímpeto e colocava em dúvida a encarnação de Cristo, colocava em dúvida a matéria do corpo. Eles também diziam que para uma pessoa alcançar o conhecimento de Deus, ela tinha que estar num nível muito elevado. Ou seja, eles estavam contaminando. É muito difícil construir uma igreja, colocar a doutrina, ensinar a palavra,
Mas aqueles homens estavam vindo, e não só o gnosticismo, mas o liberalismo, o pecado em si. Então João, ele resolve escrever então uma carta. E vocês podem observar que João, diferentemente de outras cartas, como as cartas do apóstolo Paulo, que ele escreve a Corinto, a Éfeso, a Tessalônica, essa carta, João, ele não titula nenhuma igreja específica. A carta tinha o objetivo de rodar as igrejas da Ásia, de ir em todas as igrejas, mostrando isso que João ele queria alertar ao povo, que havia homens pervertendo a fé, que havia homens ensinando doutrina que não era a doutrina dos apóstolos. Então João ele vai escrever. E uma das coisas que chama a atenção é que na escrita do João, ele vai colocar muitas coisas aqui, vai separar o que é do mundo, o que não é do mundo, o que é luz, o que é trevas, aquele que anda na verdade e aquele que não anda na verdade. Então essa aqui é uma espécie de um crivo que ele apresenta para as igrejas dizendo, olha, o verdadeiro cristão ele anda deste jeito aqui. Aquele que conheceu a luz ele anda dessa maneira. Aquele pelo qual o evangelho iluminou, alcançou, ele anda assim, ele fala assim, ele se comporta assim. Então, quando João ele apresenta essa carta às igrejas, ele está querendo nada mais dizer o seguinte: essas são as evidências de um verdadeiro cristão, de alguém que foi convertido, de alguém que foi convencido de que Jesus ele é o único salvador da sua vida. Aqui está a evidência. E não diferente de hoje, contextualizando hoje, na igreja contemporânea. Meu irmão, muda os personagens, muda o tempo, muda os séculos. Mas o contexto é o mesmo. Nós estamos sendo atacados por lobos vorazes, por doutrinas horrendas, por homens impiedosos. Isso a Bíblia já deixava muito bem claro. Então mudou só a época, mudou os personagens, o contexto é o mesmo. A igreja está sendo atacada por diversas doutrinas, coisas que querem se infiltrar na igreja. Meus irmãos, a mentira, o pecado, não adianta, ela vem disfarçada. Eclesiastes diz, tomai cuidado com as raposinhas. As raposinhas tornam-se raposas grandes. Uma mentirinha vai se tornando uma mentira grande. Um pecado pequeno vai se tornando um pecado grande. Uma frieza que começa pequena torna-se uma frieza muito grande. Então, nós estamos nessa época, mas o contexto é o mesmo. E o propósito de Deus para a nossa vida nessa noite é diante deste texto, diante desta palavra, diante de tudo que João escreveu, é pegar esse texto e fazer uma análise, uma autoanálise. As evidências de um verdadeiro cristão, de um cristão genuíno. Nós temos que fazer isso, irmãos, com toda a humildade. Porque nós não podemos provar o cristianismo. É injusto eu provar o seu cristianismo. Eu provar a sua conversão. Eu tenho que provar a minha conversão. Eu tenho que passar o crivo da Bíblia sobre a minha vida. E não ter uma autopresunção. A autopresunção derruba muitos cristãos. A autopresunção foi o que Jesus refutou às igrejas. Você tem nome que está vivo, mas está morto. Você diz que é rico, mas é pobre, cego e nu. Isso é presunção espiritual. Então, o verdadeiro cristão, ele olha para si mesmo, ele olha para a Bíblia e fala, Senhor, eu quero provar realmente o cristianismo, eu como cristão. Eu não quero provar o pastor da minha igreja, os irmãos, não. Eu quero provar a mim mesmo como cristão diante da tua palavra. E o meu modelo de cristianismo não pode ser as outras pessoas. É a Bíblia Sagrada que é o meu modelo. E é isso que João ele apresenta aos irmãos. Filhinhos, eu vos escrevo. Aqui eu vou deixar para vocês aqui qual é o modo que um cristão de verdade ele tem que se comportar. O que é um cristão? As evidências de um verdadeiro cristão. Então, não é nada que eu tenha inventado ou tenha feito aqui. A palavra de Deus, ela deixa muito bem clara. E se nós formos começar aqui, nós temos um texto aqui,
de 1 João, do capítulo 1, e eu peço aos irmãos gentilmente que acompanhem a leitura comigo. 1 João, capítulo 1, e no versículo 5 até o 7. As evidências de um cristão verdadeiro. Eu diria, a primeira evidência de um cristão verdadeiro é que ele anda na luz. Vamos para o texto. 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A primeira evidência de um verdadeiro cristão: eu olho para a minha vida e olho para a palavra de Deus. Eu olho para a minha vida, você olha para a sua e nós olhamos para a palavra de Deus. E Deus está falando para nós que a primeira evidência nesta noite, de que nós realmente somos cristãos, salvos, convertidos em Cristo Jesus, é que nós andamos na luz. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é luz. E isso é indubitável. Deus é luz resplandecente. Como diz o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele é luz transcendente, porque nele não habita treva, não habita nenhuma espécie de escuridão. Mas a palavra diz, se dissermos, se verbalizarmos isso, que nós temos comunhão com ele, e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade, irmãos. Aí é o seguinte, vamos lá. Aqui a palavra, no hebraico, a palavra andar aqui, ela dá a ideia de andar em redor. Ou seja, é um estilo de vida. Meus irmãos, eu não posso te condenar apenas por uma atitude. Eu vou usar o meu amigo Danilo de exemplo. Supor que eu vou lá no emprego dele. Porque o Danilo é pregador. Prega, ensina. Eu falo, vou pegar o Danilo no erro. Se eu for lá no emprego dele, aí eu vejo ele discutindo com alguém. Vejo o presbítero Danilo em discussão, e ele enfurecido, e ele xinga alguém lá no serviço dele. Aí eu gravo aquilo, chego aqui no culto e falo, irmãos, o presbítero Danilo, olha aí, ó. Olha o homem que prega aqui e ensina, olha o que ele está fazendo. Será que eu estou sendo justo em fazer isso, irmãos? Não, porque eu estou pegando um momento de ira. Um momento que todos nós passamos por isso. E você sabe muito bem. Porque você, no seu íntimo, você sabe muito mais do que ninguém quem você é de verdade. Então não posso definir ele por um momento, por uma situação. Seria injusto da minha parte. Porque andar aqui é um estilo de vida. Se eu disser que eu ando em trevas, se nós andarmos em trevas, é estilo de vida. Ou seja, agora se eu filmar o dia todo do Danilo, exemplo, tá? Aí o Danilo aqui é uma coisa, mas na rua, vejo o Danilo falando palavrão. Vejo o Danilo vendo coisas ilícitas. Aí é um estilo de vida. Eu não posso definir ele por uma atitude. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, 2 de Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo novo se fez. Um momento de ira todos nós passamos, mas o nosso estilo de vida não pode ser trevas, não pode ser compactuar com o pecado, não pode ser palavrões, orgias, uma distância enorme e absurda da presença do Espírito Santo da nossa vida. Não pode ser isso, porque o nosso estilo de vida deve estar enquadrado com a palavra do Senhor. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E eu costumo dizer o seguinte, que para nós conseguirmos receber as coisas novas da parte de Deus, nós temos que abandonar aquilo que é velho. Ninguém consegue atravessar o Rio Jordão para receber Canaã prometida sem antes atravessar o Mar Vermelho e deixar o Egito para trás. Não se faz remendo de pano novo em vestido velho. Não se coloca vinho novo em odres velhos, não combina. O nosso estilo de vida não é do mundo. As nossas características não podem ser do mundo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O seu estilo de vida não pode ser como de um cantor famoso, de um jogador de futebol ou de qualquer pervertido que anda por aí. O seu estilo de vida deve ser de um bereano, de um bíblico, de um crente salvo e que creu no Senhor. Então, às vezes, nós nos entristecemos por um momento de fraqueza nosso, mas isso é normal. Mas o nosso estilo de vida deve ser diferente. Em Atos capítulo 11, quando a Bíblia diz que os discípulos estavam em Antioquia da Síria, e as pessoas falavam, olha lá, aqueles homens são cristãos. Mas a Bíblia não relata que eles saíram dizendo, nós somos cristãos. Não, a Bíblia diz que as pessoas diziam, aqueles homens são cristãos. Porque alguma coisa diferente as pessoas devem ter visto neles. Olha lá, aquele homem é cristão. Existe uma separação. Existe um estilo de vida diferente nele. O nosso estilo de vida tem que ser diferente do mundo. Porque andar em redor, aquele que diz que tem comunhão com ele, mas anda em trevas, ele mente e não pratica a verdade. Mas olha a promessa. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, eita sangue, nos purifica de todo o pecado. Desse momento de deslize, desse momento de ira, desse momento sombrio, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Porque a vida cristã não é fácil, irmão. E nem deve ser fácil. Sabe por quê? Eu olho Atos 28, lá quando Paulo tá fazendo uma viagem, encarcerado. Eu olho aquele capítulo e eu vejo o retrato da vida cristã. Acontece de tudo. O vento é contrário. O barco vai dar em um lugar de 2 mares, se rompe. Eles têm que ir nadando até a praia, se agarrar em qualquer coisa que eles veem. Tem uma hora que eles têm que esvaziar o barco, tirar a bagagem. Uma vez eu estava lendo aquilo e veio na minha mente, mar calmo não forma bons marinheiros, irmãos. Vida cristã tranquila não forma cristão genuíno. Vida cristã tranquila, fácil, não forma cristão genuíno. Não fixa ninguém sobre a rocha. A vida cristã tem que ser difícil mesmo. Então, o primeiro elemento de que nós somos verdadeiramente cristãos é que um cristão, ele anda na luz. Deus é luz. Se Deus é luz, nós temos que andar na luz. E sabe o que é o engraçado? Uma simples analogia. Eu acho que eu já até falei isso. Não lembro se aqui. Mas Deus, ele é luz. E quanto mais você percebe que quanto mais você se aproxima de uma luz, mais você consegue ter a percepção de você mesmo. Quando você está distante de uma luz, talvez você não enxergue os próprios defeitos que estejam em você.
Mas quanto mais você se aproxima de uma luz, aí você percebe, usando uma linguagem simples, nossa, mas essa roupa está suja, essa roupa está rasgada. E quanto mais você vai se aproximando da luz, você vai tendo a percepção sobre quem é você mesmo. E assim é com Deus. Quando nós estamos distante de Deus, nem percepção sobre nós mesmos nós temos. Mas como Deus é luz e radiante, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, porque aproximar-se de Deus é aproximar-se da sua bendita palavra, é aproximar-se do bendito Espírito Santo. E quanto mais nós vamos nos aproximando, aí eu entendo Paulo, porque Paulo era um homem próximo de Deus demais. Mas quanto mais nós nos aproximamos da luz, é por isso que Paulo fala, miserável homem que sou. Quando o homem está perto de Deus demais, o que ele fala? Eu não sou o cara, eu prego, eu faço acontecer. Ele fala, miserável homem que sou. Deus é luz. E quem anda na luz, quem está em luz, sabe que é miserável, sabe que é dependente, sabe que não tem força própria, sabe que não é por nós e nem sobre nós, é misericórdia, é graça, é tudo dele, provém dele. Nós não somos nada e nós precisamos nos aproximar da luz e ver os nossos defeitos e falar, Senhor, efetua a poda na minha vida, tira aquilo que está sobejando e deixa aquilo que apraz o teu coração, a tua presença, a tua vontade. Me faz um verdadeiro cristão, me faz trilhar nas veredas da justiça, porque ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Essa luz que a gente tem que estar perto. Isso é uma evidência. Meus irmãos, aí o apóstolo João ele vai dizer o seguinte, no primeiro capítulo, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus do céu. Meu irmão, a vida de um cristão genuíno é uma vida de confissão, confissão, confissão. Mas de toda hora confissão. Porque se nós fôssemos contar os nossos pecados, é bem verdade que no processo da salvação, quando Jesus efetua a justificação, Ele está nos livrando da condenação do pecado. Justificação. Ele nos justifica a justiça que nunca houve em nós, mas houve em Cristo por uma vida reta, santa. A justiça de Cristo é imputada sobre as nossas vidas. Isso chama-se dupla imputação. Cristo, Ele vai imputar, transferir, colocar em nós a sua justiça. Vai ser inserida sobre as nossas vidas. E nós vamos colocar em Cristo dupla imputação. Nós vamos colocar todo o nosso pecado. Todo o escrito de dívida. O escrito de dívida que nos era contrário. E tendo cancelado esse escrito, nós vamos colocar, meus irmãos, já penso, quantos pecados nós cometemos antes de conhecer a luz? Nós vamos colocar todos na carne de Cristo. É por isso que em João, capítulo de número 8, aquela mulher ia ser apedrejada. E Jesus não permitiu que ela fosse. Falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Então Jesus foi contra a lei? Não. Jesus falou, deu liberdade à mulher. Vai e não peque mais. Mas a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Jesus não pode ir contra a lei. Não tem problema. Ele sofreu as pedras na cruz do Calvário. A condenação dela ele sofreu na cruz do Calvário. Então, a vida de um cristão deve ser marcada por confissão, porque nós devemos entender que o que colocou Jesus na cruz, agonizando 6 horas, não foi o Império Romano. Não foi os judeus gritando, crucifica-o, crucificam, solta Barrabás. Não. Contexto histórico. Que de fato levou Jesus até o Calvário, a ser espiado, colocado ali como um cordeiro mudo. Foi o que o profeta Isaías já dizia.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa paz que nós estamos tendo aqui, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ainda diz mais o versículo 10, foi do agrado do Pai moê-lo, por amor a você. Foi agradável a Deus moer Jesus no Calvário. Foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que colocou Jesus ali. Porque a Bíblia é um livro de amor de um Deus que quer resgatar o seu filho, de um Deus que quer trazer o seu filho das trevas, de um Deus que quer o seu filho próximo. Então ele vai fazer com que o único filho, o seu primogênito, unigênito, fosse esmiuçado na cruz do Calvário, para que ele pudesse ter você aqui. Esse é o preço, esse é o valor da sua vida. Agora nós, se dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, imagine quantos pecados nós cometemos hoje. E Deus, Ele julga fora o íntimo, é aquilo que nós pensamos também. Não é só o que nós falamos, não é só o que nós vemos. Talvez até aqui no culto nós cometemos pensamentos que não condizem com esse ambiente aqui, o culto santo ao Senhor. Então a nossa vida deve ser rodeada de confissão. Nós todos os dias devemos, Senhor, porque depois da justificação, Deus vai operar em nós a santificação, uma obra do Espírito Santo. Justificação, Jesus nos justificou da condenação do pecado. Agora, na santificação, uma ação e obra do Espírito Santo que convence o homem do pecado, Deus ele vai nos limpando do poder do pecado sobre a nossa vida. Até o dia que nós formos transformados e o pecado não habitar mais em nós. Mas enquanto aqui na terra, a nossa luta será ferrenha contra o pecado. E nós devemos nos debruçar diante de Deus e falar: Senhor, a minha vida vai ser marcada por confissão. Foi isso que Davi fez. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. E nós não nos escondemos de Deus. Às vezes nós podemos ocultar os nossos pecados das pessoas, porque nós queremos manter a nossa pose de cristão. Mas o Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer no mais profundo abismo, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me susterá e a tua destra me rodeará. Não há lugar. Nós podemos esconder de todo mundo, mas daquele que tem os olhos como chama de fogo ardente, não. Não dá. Você pode esconder o pecado para manter a sua pose, dentro da igreja, dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, mas Deus está vendo. E a marca de um verdadeiro cristão, João está falando aqui, os gnósticos, eles estão falando que a matéria é má. Então eles pecam deliberadamente, porque o que importa é o espírito. Essa é a perversidade que eles estavam infiltrando na igreja. E hoje nós estamos vivendo o liberalismo. Irmão, pode pecar. Jesus já pagou o preço do seu pecado. Pode pecar. Em outras palavras. Mas a ideia é a mesma. Pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Porque o meu cristianismo me permite fazer. Não existe o seu nem o meu cristianismo. Existe o cristianismo que Jesus morreu por ele. Eu não morri por cristianismo nenhum. Porque a minha igreja, qual igreja que é sua? Você morreu por alguma igreja? A igreja é de Cristo. A ordem é dele.
Alguém morreu por alguma igreja aqui para falar, minha igreja permite. Não, meu irmão. Você tem que passar sobre o crivo da palavra de Deus. É por isso que um sábio diz, não procure uma igreja mais próxima da tua casa, procure uma igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, a terceira evidência que João apresenta à igreja, aqueles irmãos, de que de fato eles eram cristãos, que eles tinham passado pelo processo da regeneração, da santificação, e realmente criam no Evangelho, era o terceiro aqui. O verdadeiro cristão, esse aqui, meu irmão. Vamos lá. Devagar assim, não tem problema. Porque eu quero que vocês entendam o conceito. 1 João capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o que temos conhecido... Opa, vamos lá de novo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos lá. É a palavra que diz, né? Deixa eu achar o texto aqui. Rapidinho, para a gente não perder o foco aqui. Olha só. É coisa linda, porque a Bíblia responde a própria Bíblia. Aí você pega isso aqui. Antes, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem os seus caminhos, observando-o segundo a sua palavra? Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas. E o fruto? O fruto dá no tempo devido. As folhagens não murcham. Meus irmãos, uma pessoa que se diz convertida em Cristo Jesus, principalmente neste presente século, que o acesso à informação está tão fácil, seja por canais sérios que existem na internet, ou por meio de estudos apresentados nas igrejas. Uma pessoa que se diz cristã, convertida em Cristo Jesus, que ela diz que ela não tem um relacionamento com a palavra de Deus, alguma coisa está fora. Porque Deus, ele se revela por meio da sua palavra. Então, como que eu sou um cristão, que eu sou um crente em Jesus Cristo, e eu não tenho um relacionamento com a palavra de Deus? Eu sei que existem muitas pessoas humildes, até mesmo dificuldade na leitura, mas o profeta diz, ouvi a tua palavra e temi. Nós podemos ouvir, tem tantos métodos para nós termos acesso à palavra de Deus. Mas o grande problema da nossa geração é que ela está acostumada com a ignorância e com as coisas fáceis. Eu vou usar uma ilustração aqui que eu gosto bastante. Com o André e a Arlete. Vamos supor que o André foi fazer uma viagem e ele manda uma carta para a Arlete. Aí o nosso amigo André mandou essa carta para a Arlete. E quando a Arlete recebe a carta, ela vai jogar na mesa ali e vai deixar lá. Passa 1, 2, 3, 4, 5 dias. Como será que o nosso irmão André ficaria se soubesse disso? O homem está viajando, está tanto tempo fora de casa. E ele manda notícias para a esposa, e a esposa pega a carta e fala, depois eu vejo isso aí. Como será que ele se sentiria? Eu acho que é o mesmo sentimento de Deus, quando vê as nossas Bíblias lá no canto da estante jogadas, sem nem ser pegas. Deve ser o mesmo sentimento de desprezo. Então, uma pessoa que está em Deus, está na fé e não tem um relacionamento com a palavra de Deus, não ama a lei de Deus. E uma evidência, meus irmãos, quando nós falamos assim, que nós amamos a Deus, tem uma evidência para isso.
Porque Deus, e tem que haver uma reciprocidade, porque Deus ele fala que nos ama, mas quando Deus ele fala que ama, ele não só verbaliza isso, preste atenção, ele mostra com atitude. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso verbalizou, mas como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, beleza, é a palavra, mas e a ação, cadê? Que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus ele não só fala, ele mostra com atitude, com evidências, qual é a forma do seu amor. Ele entregou o seu Filho por amor de nós. Isso é amor, é atitude, pastor Edinho. Aí quando nós falamos, aí nós podemos chegar, cantar canções, eu amo a Deus, te amo tanto Deus, mas existe uma evidência de que realmente nós amamos a Deus. Quem disse isso não foi eu, foi o apóstolo João, capítulo 14, versículo 21. Ele vai falar a evidência de uma pessoa que ama a Deus. Ele vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos, olha lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí o amor de Deus se prova nisso, irmão. Não é só verbalizando, eu amo a Deus, Senhor, eu te amo como eu te amo, Jesus. Jesus diz, não, aquele que tem o meu mandamento, a minha santa palavra, e guarda no seu coração, esse é o que me ama. O seu amor tem que ser manifesto, não só verbalizado, mas em atitude, meu irmão. O meu amor tem que ser mostrado em atitude. Eu me debruço diante desse livro, eu choro quando eu leio, eu tenho ânimo, eu tenho anseio, eu tenho sede da palavra de Deus. Porque eu tenho um relacionamento com Ele, e eu quero conhecer, e prosseguir em conhecer, mas é pela palavra de Deus, que eu vou alcançar o conhecimento do bendito, conhecer e prosseguir em conhecer. Não façamos como nos tempos de Josias, a palavra ficou esquecida dentro dos templos, e quando eles acharam a palavra, o sumo sacerdote Ilquias, eles choravam, porque quando a palavra ficou esquecida, eles achavam que estavam fazendo as coisas certas. Mas quando eles leram a palavra de Deus diante do rei, ele rasgou as suas vestes e disse, como que nós pervertemos o caminho do Senhor? Então aquele que diz que está em Deus, que é de Jesus, que é cristão, ele tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Eu não sei qual é a rotina, não posso eu imputar isso a você, quanto tempo de leitura, qual a forma de ler, mas que nós temos que ter um relacionamento com ela, nós temos que ter. Eu tenho dificuldades, irmão. O Espírito Santo é o melhor instrutor, é aquilo que nos anima, aquilo que nos dá inspiração, revelação, inspiração. É Ele que vai nos dar isso. Então nós precisamos. E João falava, olha, se você de fato é um cristão, pregando às igrejas, você tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. A quarta evidência que João coloca aqui sobre essa epístola, é que um verdadeiro cristão, vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo de número 6. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou ler. Aquele que diz que permanece nele e em Jesus, deve andar também como ele andou. Meu Deus do céu. Talvez seja uma das coisas mais... Mas João não está exigindo perfeição aqui. Porque ele sabe das nossas fraquezas, assim como ele sim tinha fraquezas. Então assim, aquele que diz que está nele, deve andar nele, Jesus, como ele andou. E aí, o negócio fica difícil. Andar como Jesus andou. E a maior marca de uma pessoa que imita Cristo, porque nós queremos as maravilhas. Quem não quer? E não é proibido isso. Falar, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Pegar um paralítico e levantar ele. Multiplicar pães e peixes. Curar um cego de nascença. Como nós queríamos que essas coisas acontecessem hoje. Mas, irmãos, uma das principais evidências que eu vejo que uma pessoa, de fato, ela imita Jesus, eu sei que tudo isso que eu disse aqui é maravilhoso,
Mas eu olho para os evangelhos e eu vejo uma característica peculiar em Jesus, que é o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2. Ele diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ele foi servo. Ele foi servo de todos. Ele lava os pés dos discípulos. Ele acorda mais cedo que todo mundo. Ele trabalha, ele se esforça, ele cansa, ele vai e prega para multidões, mas quando não tem multidão, ele prega para um só. Então, o maior exemplo de imitação de Cristo é o ser servo. É ser servo, é servir, irmão. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem servir. Eles querem estar nos holofortes. Mas ninguém quer se esconder para servir. Ninguém quer se esconder. Servir. Eu gosto de um exemplo do Paul Washer, quando ele fala sobre isso, sobre imitar a Cristo. Ele fala que quando ele, criança, que ele vivia nas fazendas, ele fala que nos invernos, o pai dele, que era um homem muito grande, pegava baldes de água e ia até o rio para trazer água para os animais. O pai dele, como já dito, era um homem muito grande. Dava as passadas e ficava as passadas na neve. Aí ele fala que ele era pequenininho e pegava 2 baldinhos ali, os baldes, pegava e ficava ali, tentando pisar onde o pai dele pisou. E ele falava que algumas pessoas vinham e falavam: o que esse garoto está tentando fazer? O segredo é esse. Ele estava tentando. Tentando ele estava. Então Deus quer olhar para nós e ver uma tentativa, pelo menos. Ele estava tentando imitar o pai dele. Talvez ele não estava conseguindo com excelência, porque os passos do pai eram muito maior. Mas mesmo cambaleando, mesmo errando, mesmo caindo, tropeçando, ele tentava imitar o pai. É isso que Deus quer ver na nossa vida. Que nós estamos tentando imitar a Deus. Que as pessoas estão vendo em nós uma tentativa de ser igual ao nosso mestre. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. O mundo tem que ver isso em nós, essa diferença, de que nós somos parecidos com Jesus, de que em nós existe alguma coisa de Jesus. Alguma coisa de Jesus tem em nós. Lá no serviço, não estou falando isso para me vangloriar não, mas lá no serviço tinha uma menina que ela falava assim para mim: eu tenho vergonha de falar besteira perto de você. Eu falei: ainda bem. Continua com vergonha. Porque nós temos que constranger as pessoas do mundo. As pessoas têm que ver essa luz em nós. Tem que ver essa imitação de Cristo em nós. Tem que ver essa presença do Espírito em nós, de modo que eles se sintam constrangidos com a nossa presença. Não é nós que temos que ficar constrangidos com as pessoas do mundo, nós que temos que constrangi-los com a presença de Deus. Então, um verdadeiro cristão, ele é imitador de Cristo. Meus irmãos, hoje está terrível, né? Você vê pessoas tentando imitar outros pregadores. Aquele pregador famoso, vou imitar o jeito que ele fala, imitar o jeito que ele prega, imitar o jeito que ele canta. Irmão, você vai imitar um outro homem que é falho e pecador igual você? Imita um homem que é perfeito, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que nele não houve mancha nem mácula, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai voltar para nos levar. É Ele que nós devemos imitar. Agora vamos rápido para nós finalizarmos aqui, não ultrapassarmos o tempo. Um verdadeiro cristão, disse João, para finalizar, capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o Pai, o amor do Pai, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, uma pequena ilustração diz o seguinte, que umas crianças foram visitar um hospital e viram os enfermeiros ali muito preocupados. Toda hora eles lavavam as mãos, faziam a higienização. E aquelas crianças perguntaram para o responsável da visita, mas por que esse pessoal lava tanto a mão toda hora? Pelo seguinte, eles estão preocupados com a saúde e eles estão preocupados também em se contaminar com os vírus. Ou seja, amor e ódio andam lado a lado ali. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama o mundo, ou você aborrece a Deus. E nisso não tem meio termo. O amor a Deus implica em separação do mundo. Mas que mundo? O mundo criado? Os céus proclamam a glória de Deus, as estrelas anunciam a obra de suas mãos. Não é a criação. Não é até mesmo as pessoas. Mas é o sistema, o mundo caído, contaminado. Política perversa. Política contaminada, um sistema corrupto. Essa separação que a Bíblia diz que nós temos que ter. Um verdadeiro cristão, ele não ama o mundo, ele vai se separar. Salmos 97, versículo 10. Vós que amam ao Senhor, detestai o mal. Como eu disse, irmãos, não tem como nós fazermos um pacto com Deus e nós ainda estarmos entrelaçados com as coisas do mundo. Deus exige uma separação. Quer saber uma coisa? Deus ele vai intervir na nossa história. Deus ele vai fazer com que você se aparte de muitas coisas. E às vezes nós não entendemos como Deus ele está trabalhando. E Deus ele vai fazer muitas coisas para te fazer entender que Ele não quer você em certos ambientes, em certas coisas, com certas pessoas. E às vezes muitas provações que sobrevêm sobre a nossa vida é o mover de Deus. É Deus colocando provas e situações para nós aprendermos, porque Deus trabalha diferente dos homens. Por exemplo, quando você está na escola, você aprende, ou numa universidade, ou um curso, você aprende, e no final é aplicado a prova. Mas Deus, na escola de Deus, é diferente. O que ele faz com o Jó? Jó vai perder tudo. Porque quando nós estamos teimando com Deus, Deus vai teimar também. Fala, tá bom, exemplo, você vai perder tudo. Vou tirar a fazenda, vou tirar os filhos, vou tirar a casa, vou tirar a esposa. Com Deus é diferente. Deus deu primeira prova para Jó. Toma a prova. Aí quando nos capítulos finais, acho que se não me engano, no 42, já vai falar o seguinte: bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados por teus pensamentos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus dá a prova primeiro e depois Ele traz o ensinamento. Essa é a diferença. Tem que ter uma separação. E muitas coisas que Deus está fazendo conosco é para que essa separação aconteça. Para que nós não falemos como eles, para que nós não andemos como Ele, para que nós não pensemos como Ele, mas sejamos santos e puros como é o nosso Senhor. Deus vai nos separar, Deus vai nos apertar, e Deus vai intervir na nossa história, porque Ele quer que nós sejamos separados. Você lembra quando aquele rei ímpio tocou naquilo que era sagrado do Senhor? E veio a mão do Senhor, Meneu, Tekel, Parsim, pesado fosse o teu reino, colocado na balança, fosse dividido. Não dá para misturar o que é santo com profano. Nós temos que ser separados, e Deus ele exige uma separação do sistema, do mundo caído, corrupto. Isso está em tudo, televisão, na música, nas coisas seculares, na internet. Tudo está contaminado, meus irmãos. E nós, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós temos que ter esse discernimento. Até onde e até como eu posso me envolver nisso? Até quando vai ser aprazível ao Senhor? Separação. Deus intervindo na nossa vida e nos fazendo ser separados.
E ainda que nós teimemos, meus irmãos, para finalizar aqui, ainda que nós teimemos, Deus ele vai intervir na nossa história. Porque a maior prova de amor, quem é pai sabe, a maior prova de amor é você intervir na vida do teu filho. A partir do momento que você fala assim, ó, deixa o Otávio fazer o que ele quiser, é sinônimo de que esquece. Mas enquanto Deus intervém na nossa história, é um sinal do amor de Deus. Quando Deus fala assim, amei Jacó e aborreci Esaú. Quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa está errada aí. Amei Jacó e aborreci Esaú. Aí tem um provérbio que diz, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Deus nos fere às vezes. Aí ele fala, amei Jacó e aborreci Esaú. Rapidinho para a gente terminar. Como assim aborreceu Esaú? Você olha para Esaú, tudo acontece de bom na vida dele. Ele prospera. E até quando eles vão se encontrar, Jacó e Esaú, Jacó vem com um monte de presente porque está com medo. E Esaú fala assim, eu não preciso dos teus presentes, da tua riqueza, do teu ouro, da tua prata, nem do teu gado, nem da tua ovelha, nem da tua fazenda. Porque Deus ele me abençoou. Deus abençoou Esaú. Aí você pega a vida de Jacó. Deus fazendo assim, ó, eu vou amassar você, Jacó. Eu vou colocar você no estreito. E aí como é que fala, a palavra diz assim, amei Jacó e aborreci. Como é que Deus aborreceu Esaú? Porque Deus deixou Esaú viver a sua própria sorte. E Jacó não, Deus fala, Jacó, eu te amo, mas eu vou te espremer. Eu vou te moer. Eu vou te moldar. Porque o plano na sua vida existe. E essa é a maior prova do amor de Deus para as nossas vidas. Ele vai intervir na nossa história, para que nós não nos relacionemos com o mundo, para que nós nos relacionemos com a sua palavra, para que nós sejamos aqueles cristãos que confessam o pecado, para que nós sejamos cristãos genuínos e autênticos. Ele vai intervir na nossa história. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Na intervenção de Deus na sua vida? O sinal de que Deus te ama é que Ele vai intervir e muitas vezes vai doer. Vai doer. Mas a partir do momento que Deus não estiver intervindo e tudo estiver sendo feito de uma forma maravilhosa, se preocupe. Mas Deus, Ele te ama e Ele vai intervir na sua história, na nossa história, para o nome dEle ser glorificado no final de tudo. Vamos pôr de pé, bendito Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor. Deus, a maior prova do Teu amor, Senhor, é que o Senhor não nos deixa viver uma vida conforme nós queremos viver. Do homem vêm as preparações do coração, Deus, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ei, é o que dizemos. Vamos lá, fazemos. Mas o apóstolo Tiago diz, não, se o Senhor quiser, assim será feito. Então a nossa vida está no Teu controle, Senhor. Mas nos ensina nessa noite, através da Tua palavra, a sermos cristãos genuínos, verdadeiros, diante de uma época de tantas heresias, de tanta falsidade, de tantos falsos ensinos. Nos coloca, Senhor, sobre essas evidências de que nós amamos a Tua palavra, de que nós confessamos o nosso pecado, de que nós estamos, Senhor, distantes do mundo, de que nós, meu Deus, somos cristãos que observam os Teus mandamentos, ó Deus. É isso que nós queremos, meu Deus amado, para a nossa vida, é isso que nós queremos. Nós queremos ser simples cristãos, meu Deus, mas cristãos genuínos, ó Deus, em que o Teu Espírito Santo habita, em que há uma diferença, aqui há uma luz, meu Deus, somos luz do mundo e sal da terra. É esse pedido humilde que nós Te fazemos nesta noite, Senhor. Essa Tua congregação deseja e almeja isso, Senhor, ser imitadores de Cristo Jesus, ser servos assim como o Senhor for servo, Senhor, mas estar contigo no grande dia do Senhor, nas bodas do Cordeiro, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas, e o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É isso que nós queremos, estar contigo para todo sempre. Nos ajuda, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Jesus, né?